Bem-vindos ao canal Filosofia no Controle. Antes de mais nada, peço que não levem nada ao pé da letra, é apenas a minha opinião. Se gostarem do vídeo, deixe seu like e se inscreve. É isso e bora pro vídeo, pessoal. Por que a maioria das pessoas não aguenta filosofia de verdade? Vamos começar sendo honestos, do jeito que quase ninguém é hoje em dia, pessoal. A maioria das pessoas não quer filosofia, quer anestesia com vocabulário bonito, quer uma frase curta que alivie a angústia, não uma ideia que a confronte. Quer algo que faça dormir melhor, não algo que faça perder o sono. Quer sentir que está evoluindo, não perceber que está perdida. E é por isso que filosofia de verdade incomoda tanto. Porque filosofia não foi criada para confortar, foi criada para perturbar. Se você volta da filosofia se sentindo melhor consigo mesmo, alguma coisa deu errado. Porque os grandes filósofos, eles não estavam tentando te abraçar, estavam tentando te acordar. Sócrates, por exemplo, não ficou famoso porque fazia as pessoas se sentirem bem. Ele ficou famoso porque, no fim das contas, ele fazia todo mundo perceber que não sabia porra nenhuma. E isso irrita profundamente. Tanto irrita que mataram o cara, e não foi por acaso. Platão relata na Apologia que Sócrates comparava a si mesmo a um mosquito pousado num cavalo grande e preguiçoso, Atenas. A função dele era picar, incomodar, não deixar dormir. E ninguém gosta de mosquito. A maior mentira que te venderam é que filosofia é um caminho para a paz interior. E não é, pessoal. Ela pode até chegar lá depois de um tempo, mas antes ela passa por um bom período de caos. Nietzsche entendia isso melhor do que ninguém. Ele dizia que toda filosofia verdadeira começa como um martelo. Não para construir, mas para quebrar ídolos. E você pergunta, e o que são ídolos? Crenças confortáveis, verdades herdadas, ideias que você nunca questionou porque sempre funcionaram socialmente. A filosofia entra para destruir isso, e aí entra o problema moderno. A gente vive numa cultura hoje em dia que não tolera desconforto. Qualquer coisa que cause fricção vira tóxica, negativa, pesada demais. Então, o que o mercado fez? Domesticou a filosofia. Transformou pensamento em produto, conflito em frase motivacional, crítica em estética. Hoje você não consome ideias, você consome sensações de profundidade. Lê uma frase do Nietzsche fora de contexto, posta no story, se sente inteligentinho e segue vivendo exatamente do mesmo jeito. Nietzsche chamava isso de espíritos de rebanho. Pessoas que usam ideias apenas para se encaixar melhor, não para se transformar. E é aí que está o ponto central. Filosofia de verdade exige perda. Você perde certezas, perde identidade antiga, perde pertencimento. Por isso que quase ninguém aguenta. Kierkegaard dizia algo brutal. A maioria das pessoas vive na ilusão de que está vivendo. Porque viver de verdade exige escolha. E escolha exige assumir a angústia. Angústia não como algo negativo, mas como sinal de liberdade. Se você não sente angústia, provavelmente você está só repetindo o script. Mas quem quer isso? Né? Fica a pergunta. É muito mais fácil assistir um vídeo dizendo: controle suas emoções, foque no que depende de você, seja a sua melhor versão. Isso não te custa nada. Agora, sentar com a pergunta: e se tudo que eu acredito sobre mim estiver errado? Isso custa caro demais. Heidegger dizia que o ser humano vive quase sempre no modo do si. Todo mundo pensa, todo mundo faz. É assim que as coisas são. Filosofia começa quando você quebra o si e pergunta: mas eu concordo com isso? E essa pergunta é perigosa, porque às vezes a resposta é não. E aí você fica sem chão. Por isso a maioria prefere filosofia diluída. Ela dá a sensação de profundidade sem o risco da transformação. Camus entendia isso perfeitamente. No mito de Sísifo, ele começa com a frase mais desconfortável possível. Só existe um problema filosófico verdadeiramente sério: o suicídio. Não é motivação. Não é autoajuda. É confronto direto com o absurdo da existência. E ele não faz isso porque quer te derrubar, mas porque
qualquer reflexão honesta sobre a vida passa por essa pergunta: vale a pena continuar vivendo? A maioria das pessoas não quer encostar nisso, quer pular direto para a resposta bonita. Mas Camus não entrega a resposta bonita. Ele entrega lucidez, e lucidez dói. A verdade é que a maior parte das pessoas não está preparada para a própria liberdade. Preferem terceirizar sentido. Religião faz isso, ideologia faz isso. Hoje, até filosofia de Instagram faz isso também. Tudo que promete, segue isso aqui que vai dar certo, é uma forma elegante de fugir da responsabilidade existencial. Sartre dizia: o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não pediu para existir, mas agora precisa lidar com isso. E lidar com isso sem manual enlouquece muita gente, né? Então, o que fazemos? Criamos versões seguras da filosofia. Versões que não colocam nada em risco. Estoicismo sem metafísica, Nietzsche sem niilismo, budismo sem sofrimento. Uma filosofia sem consequências. Mas filosofia sem consequência é só entretenimento intelectual. Platão não escreveu a República para você refletir. Ele escreveu porque acreditava que a maioria das pessoas não deveria governar, inclusive elas mesmas. Aristóteles não falava de virtude para te fazer se sentir bem. Ele falava porque acreditava que uma vida mal vivida era pior do que a morte. E Epícteto não ensinava autocontrole porque era bonito. Ele ensinava porque sabia o que era viver sem controle nenhum, como escravo. Esses caras falavam de vida ou morte, não de mindset. O problema é que hoje a filosofia virou algo que você consome quando sobra tempo. E originalmente ela era o que organizava todo o resto. Você não encaixava a filosofia na vida, você encaixava a vida na filosofia. E isso muda tudo. Porque quando você realmente leva uma ideia filosófica a sério, ela começa a entrar em conflito com suas escolhas. Você começa a perceber que muita coisa que você faz é só hábito, ou medo, ou carência. E ninguém gosta de perceber isso. Nietzsche dizia que a maioria das pessoas não busca a verdade. Busca uma mentira que consiga tolerar. E é isso. A filosofia verdadeira não é para todos. Não porque as pessoas são burras, mas porque exige disposição para perder o conforto. Ela exige que você aceite que talvez sua carreira não faça sentido, seu relacionamento seja covardia, sua identidade seja emprestada, seus valores nunca tenham sido escolhidos, e isso é pesado demais para o consumo casual. Por isso, ela é diluída, transformada em pílula, em frase de efeito. E aí você acha que está pensando, mas só está se distraindo com ideias bonitas. A pergunta que fica, no fim das contas, não é por que a filosofia é difícil? É por que você quer que ela seja fácil? Talvez porque, no fundo, você não quer mudar. Quer só um alívio temporário. E tá tudo bem admitir isso. Mas não chame isso de filosofia. Chame de conforto intelectual. Porque filosofia de verdade começa quando você aceita que não há garantia, que não há resposta final, que não há sistema que te salve de viver. E mesmo assim, você continua. Como dizia Camus, a luta em direção ao topo é suficiente para preencher o coração de um homem. Não porque resolve tudo, mas porque é honesto. E honestidade é algo que pouca gente aguenta.